As táticas de batalha do exército romano sempre foram um assunto fascinante. Por mais de 2000 anos, ninguém conhecia a verdade sobre essa antiga potência militar. Eles não eram apenas guerreiros. Eram pensadores estratégicos que revolucionaram a guerra. Os romanos criaram táticas tão engenhosas e implacáveis que não apenas venciam batalhas, mas destruíam a moral de seus inimigos. Sua abordagem combinava disciplina, medo e precisão, criando uma força imparável que lutava não apenas com mais intensidade, mas com mais inteligência. Uma das táticas mais surpreendentes empregadas pelo exército romano era a formação testudo, que significa tartaruga, em latim. Essa formação parecia mais uma máquina estranha do que um grupo de homens. Imagine isso: fileiras de soldados marchando para frente, seus escudos trancados de tal forma que nem mesmo uma flecha poderia penetrar. Os soldados formavam uma parede, um teto e uma concha, movendo-se como uma unidade. O segredo que apenas os romanos conheciam era que essa formação era quase impossível de parar. À medida que a testudo avançava, arqueiros disparavam flechas, mas nada conseguia passar. Lanças ricocheteavam, e até mesmo o fogo não alcançava os homens sob seus escudos. O inimigo assistia horrorizado enquanto essa parede de escudos se aproximava, completamente imparável. Quando os romanos estavam perto o suficiente, quebravam a formação, puxavam suas espadas e atacavam com toda a força. Mas espere, fica ainda mais incrível. A testudo não era apenas uma tática defensiva, era um meio de dominação. No entanto, havia um porém. A testudo era lenta, e se os inimigos chegassem muito perto, a formação poderia ser desfeita. Os soldados dentro não conseguiam lutar efetivamente enquanto seguravam seus escudos no lugar. Se a cavalaria atacasse no momento certo, ou se arqueiros atacassem de ambos os lados, a formação poderia se tornar uma armadilha. No entanto, a maioria dos inimigos nunca havia encontrado algo assim. Eles ficavam chocados, e alguns até fugiam antes que os romanos chegassem. Não era apenas uma tática, era uma mensagem. Estamos chegando, e vocês não podem nos parar. A próxima formação que os romanos usaram era igualmente aterrorizante. Era a linha tripla romana, também conhecida como triplex assis. Foi uma das táticas de batalha mais brilhantes e impressionantes do mundo antigo. O exército romano se posicionava, a poeira subindo enquanto as ordens ecoavam pelo campo. Milhares de soldados ocupavam seus lugares como peças em um gigantesco tabuleiro de xadrez. Mas essa não era uma parede comum de homens. Ela tinha 3 linhas de profundidade, construída para desgastar o inimigo lentamente e sem misericórdia. Na frente estavam os hastati, jovens e ansiosos para atacar. Atrás deles estavam os príncipes, mais velhos e experientes, enquanto os triari, veteranos experientes, aguardavam atrás, calmos e silenciosos. 3 linhas, 3 chances e 3 níveis de fúria. O que tornava essa tática tão mortal não era apenas sua força, mas seu timing. A batalha não começava com todos atacando ao mesmo tempo. Era uma performance cuidadosamente orquestrada. Primeiro, os velites, soldados leves, avançavam, lançando lanças e disparando flechas antes de recuar pelas brechas entre as unidades. Em seguida, os hastati avançavam. Se não conseguissem quebrar o inimigo, recuariam pelas brechas. Se a vitória ainda os eludisse, os triari entrariam em ação. Quando os triari se moviam, isso significava que a situação era crítica. Os romanos até tinham um ditado para isso: chegou a hora dos triari. Mas, mesmo assim, o exército não entrava em pânico. O sistema era construído para suportar pressão, permitindo que os soldados entrassem e saíssem como um relógio, nunca deixando o inimigo descansar. Você consegue imaginar enfrentar uma força tão implacável?
Justo quando você pensava que havia derrotado a linha de frente, outra onda fresca avançava, organizada e pronta para lutar. A formação podia se adaptar a qualquer terreno, seja solo plano, colinas ou florestas. Os romanos sempre tinham um plano. A formação em cunha era outra das táticas mais temidas do exército romano. Ela se assemelhava a um triângulo feito de soldados, estreito na frente e largo atrás. Isso não era apenas uma questão de forma, era uma arma em si mesma. Os comandantes romanos usavam a cunha quando precisavam romper as linhas inimigas. Quando o inimigo estava ombro a ombro, acreditando estar seguro, a cunha romana atacava rápida e ferozmente. Os soldados na frente da cunha eram os mais fortes e habilidosos. O trabalho deles era atacar primeiro e com força. Atrás deles, mais soldados avançavam, fileira após fileira, empurrando o peso da formação. A frente não parava. As laterais se espalhavam, alargando a brecha. Era como uma cunha de madeira dividindo um tronco. Cunha romana dividia exércitos e era usada em batalhas onde romper a linha inimiga era crucial. Na Batalha de Pídina, em 168 a.C., as cunhas romanas atacaram a famosa Falange Macedônia. A linha inimiga, outrora considerada imbatível, foi despedaçada. Na Batalha de Watling Street, quando os romanos estavam em menor número diante do exército rebelde de Boudica, a cunha os ajudou a vencer. Depois de deter a investida do inimigo com uma chuva de lanças, os romanos formaram cunhas e avançaram. Eles não apenas mantiveram a linha, romperam-na. A cunha não era apenas eficaz, era chocante. Os inimigos não esperavam por isso. A maioria dos exércitos lutava em linhas retas e planas, confiando em números para esmagar seus oponentes. Mas a cunha ignorava números e usava precisão e pressão. Em um momento, o inimigo tinha uma frente sólida. No seguinte, estava dividida ao meio, com romanos invadindo pelo centro. A confusão se instalava, pois os soldados não sabiam se deviam lutar, fugir ou tentar se reorganizar. O exército romano também demonstrou táticas excelentes na guerra naval. Uma das invenções mais surpreendentes foi o corvus, uma pesada ponte de madeira que transformava navios em campos de batalha. A palavra corvus significa corvo em latim, nomeada por causa do afiado espigão de ferro na ponta da ponte, que se assemelhava ao bico de um pássaro. Isso não era apenas decorativo, foi projetado para penetrar profundamente nos navios inimigos e mantê-los no lugar. Nos primeiros dias da Primeira Guerra Púnica, Roma tinha pouca experiência no mar. Cartago, por outro lado, possuía uma poderosa marinha e tripulações rápidas e bem treinadas. Roma precisava de uma maneira de lutar na água sem depender de habilidades de navegação. A solução foi transformar as batalhas navais em batalhas terrestres. O corvus tinha aproximadamente 11 metros de comprimento e pouco mais de 1 metro de largura. Ele era montado na frente do navio e controlado por cordas e polias. Quando um navio inimigo se aproximava, os romanos abaixavam a ponte. O espigão afiado se cravava no convés do inimigo, unindo os dois navios. Então, soldados romanos, treinados para combate terrestre, atravessavam a ponte e começavam a lutar corpo a corpo com os marinheiros cartagineses, mestres da movimentação e velocidade no mar, que não estavam preparados para esse combate próximo. De repente, sua maior força, mobilidade, se tornava inútil. Uma vez que o corvus estava no lugar, as legiões romanas tratavam o navio inimigo como um campo de batalha. Na Batalha de Mylae, em 260 a.C., o corvus ajudou Roma a conquistar sua primeira grande vitória naval, capturando 30 navios cartagineses. As tripulações não tinham como escapar dos brutais ataques romanos. Na Batalha de Ecnomus, em 256 a.C., a tática funcionou novamente, resultando na perda de mais de 90 navios cartagineses. O inimigo ficou chocado. Uma guerra naval deveria ser sobre velocidade, vento
e navios. Mas os romanos mudaram as regras, trazendo espadas, escudos e disciplina para o mar. No entanto, o Corvus tinha falhas. Ele era pesado e não podia ser usado em mares agitados. À medida que os marinheiros romanos se tornavam mais bem treinados, sua utilização se tornava menos necessária. Contudo, por um tempo, essa estranha e brutal ponte deu a Roma o controle das ondas e transformou o medo em vitória. Fingir uma retirada é uma tática clássica de batalha, mas os romanos e seus inimigos aprenderam o quão perigosa ela poderia ser. À primeira vista, parece uma derrota. Os soldados viram-se e fogem, e o inimigo vibra e persegue, mas tudo faz parte do plano. Em uma retirada fingida, uma força finge quebrar e fugir. O objetivo é atrair o inimigo para frente, tornando-o excessivamente confiante e desorganizado. Então, quando o momento é certo, a força que estava recuando para. Essa tática exige não apenas coragem, mas também disciplina. Os soldados devem fingir perder sem realmente perder o controle. Quando executada corretamente, pode ser devastadora. Os romanos experimentaram isso pela primeira vez em 262 a.C., durante a Primeira Guerra Púnica, perto de Agrigentum, na Sicília. O general cartaginês Hanno ordenou que sua cavalaria numídia atacasse os romanos e, em seguida, recuasse rapidamente, como se estivessem derrotados. Os romanos acreditaram na armadilha e correram atrás dos cavaleiros em retirada, ansiosos para acabar com eles. Mas o que eles não sabiam era que estavam indo direto para uma emboscada. O exército principal de Hanno estava esperando, e a cavalaria romana foi surpreendida, sofrendo pesadas perdas. O choque não estava apenas na derrota, mas na decepção. Outro exemplo brutal ocorreu longe de Roma, em 221 a.C. O comandante grego Zenóitos, lutando pelo rei Seleucida Antíoco III, marchou contra o rebelde Mulen na Média. Mulen fingiu recuar, fazendo Zenóitos atravessar o rio, pensando que a vitória estava próxima. No entanto, seu exército se tornou relaxado, muitos até bebendo e descansando. Então, as tropas de Mulen retornaram, rápidas e mortais. Zenóitos foi morto, e todo o seu exército foi dizimado. Até os inimigos de Roma usaram a tática de forma eficaz. Os lusitanos na Espanha eram especialistas. Em 153 a.C., seu líder, Caesarus, usou uma falsa retirada para destruir um exército romano sob Lúcius Múmius. Mais tarde, o famoso comandante lusitano, Viriatus, usaria o mesmo movimento para enganar generais romanos repetidamente. Então, por que essa tática chocava o inimigo? Porque brincava com suas mentes, fazendo-os acreditar que estavam vencendo bem antes de caminharem para a desgraça. Júlio César executou uma das táticas de cerco mais chocantes e ambiciosas da história antiga durante o cerco de Alesia, em 52 a.C. O líder gaulês Vercingetorix havia se refugiado dentro de uma cidade fortificada no topo de uma colina com milhares de guerreiros. A maioria dos generais teria atacado o local, mas não César. Em vez de um ataque direto, ele optou pela paciência e engenharia. César ordenou que suas legiões cercassem Alesia completamente, garantindo que ninguém pudesse sair e nenhuma ajuda pudesse entrar. Para conseguir isso, ele construiu uma enorme linha de fortificações chamada Circunvallation, que se estendia por 16 quilômetros. Essa linha consistia em valas, muros de madeira, torres e armadilhas, cercando completamente o inimigo. 23 torres estavam ao longo da linha, repletas de arqueiros e atiradores romanos, prontos para atacar se os gauleses tentassem escapar. Mas César não parou por aí. Ele sabia que Vercingetorix havia enviado mensageiros para pedir reforços. Então, construiu outra linha de fortificações voltada para fora.
Esse segundo anel era chamado de Contravallation, destinado a proteger o exército romano de ataques externos. Em resumo, César prendeu seu inimigo entre duas paredes mortais, como uma tampa em uma panela fervendo. O detalhe das fortificações era incrível. Os homens de César cavaram profundas trincheiras, algumas preenchidas com água para deter a cavalaria, enquanto outras estavam cheias de estacas afiadas. Atrás delas estavam altos muros cobertos com ameias e espinhos de madeira. Havia até fossos e armadilhas escondidas colocadas à frente das linhas para desacelerar os inimigos em ataque. Agora, aqui é onde a coisa fica interessante. Quando o terreno não era plano, César teve uma ideia ainda mais surpreendente. Ele ordenou a construção de uma enorme rampa de terra para permitir que torres de cerco avançassem. Sem escape de dentro, sem resgate do lado de fora. Vercingetorix estava esperando seus aliados romperem o cerco, mas, quando eles chegaram, se depararam com a parede externa bloqueada. Os gauleses dentro tentavam sair, enquanto os de fora tentavam entrar. Ambos falharam, e o cerco duplo funcionou. Essa estratégia deixou os inimigos de Roma atônitos. Quem constrói duas paredes para lutar uma batalha? Júlio César fez isso, e com isso, quebrou a última resistência forte na Gália. Enquanto alguns estados costumavam usar elefantes de guerra em batalhas, os romanos não eram um deles. No entanto, eles desenvolveram táticas excelentes para lutar contra esses animais, transformando o medo em estratégia. Elefantes de guerra eram aterrorizantes, rápidos, enormes e aparentemente imparáveis. Sua pele grossa tornava-os difíceis de matar, e sua força permitia que esmagassem homens e cavalos. Nas guerras pírricas e púnicas, os soldados romanos os encontraram de perto e quase quebraram sob seu poder. Mas Roma se adaptou. Uma vez que aprenderam a lutar contra elefantes, essas bestas formidáveis deixaram de ser invencíveis. O primeiro passo foi evitar enfrentá-los de frente. Em vez de atacar pela frente, as tropas romanas miravam nas pernas e nos olhos, os pontos fracos que eram difíceis de defender. Lanças, flechas e ataques laterais tornaram-se suas ferramentas. Os soldados esperavam o momento certo, atacavam rápido e depois se afastavam. Em seguida, abriam brechas em suas formações. Em vez de permitir que os elefantes avançassem por linhas compactas, criavam passagens estreitas. Quando os animais carregavam, passavam direto sem destruir todo o exército. Uma vez atrás da linha principal, confusos e expostos, os romanos atacavam de todos os lados. Eles até usavam o medo dos elefantes contra eles. Por mais poderosos que parecessem, os elefantes ainda eram animais, e animais podem entrar em pânico. Uma das táticas mais estranhas envolvia soltar porcos em chamas. Sim, porcos reais cobertos de alcatrão ou breu eram soltos em direção aos elefantes em carga. O som dos porcos gritando de terror, combinado com a visão e o cheiro das chamas, era suficiente para enlouquecer os elefantes de medo. Em seu pânico, eles frequentemente viravam e corriam de volta para suas próprias linhas, causando caos. Era um truque brutal e horripilante, mas funcionava. Para parar as cargas dos elefantes antes que começassem, os romanos cavavam trincheiras e colocavam estacas afiadas no chão. Esses obstáculos bloqueavam os elefantes ou os feriam antes que pudessem causar danos. Duas batalhas provaram que essas táticas eram eficazes. Na Batalha de Beneventum, em 275 a.C., os romanos derrotaram o rei Pirro da Epiro usando passagens abertas e ataques laterais. Pirro havia vencido batalhas anteriores, mas sofreu tantas perdas que disse famosa e dramaticamente: "Mais uma vitória como essa e estou arruinado." Na Batalha de Zama, em 202 a.C., os romanos, sob o comando de Cipião, deixaram brechas em suas linhas. Os elefantes de Aníbal carregaram, erraram seus alvos e correram de volta para o exército cartaginês.
Esse caos ajudou Roma a vencer e a encerrar a Segunda Guerra Púnica. Os inimigos de Roma ficaram realmente chocados com o nível de controle que os comandantes romanos tinham sobre seus próprios soldados. Não se tratava apenas de armas ou formações, era sobre disciplina. Uma das táticas mais severas e aterrorizantes que os romanos usaram para manter a ordem era chamada de decimação. Decimação significava matar 1 em cada 10 soldados de uma unidade escolhidos por sorteio. Não importava se um homem havia lutado bravamente ou não. Se a sorte virasse contra ele, ele morria. Essa punição era usada em casos extremos, como motim, deserção ou covardia. Generais romanos entendiam que o medo poderia ser uma arma poderosa. Se um homem fugisse em batalha, isso poderia espalhar pânico. Então, eles se certificavam de que ninguém ousasse fazê-lo. O preço era alto. O processo era brutal. A unidade era dividida em grupos de 10, e cada grupo sorteava. O azarado era então espancado ou esfaqueado até a morte pelos outros 9. Depois, os sobreviventes enfrentavam punições adicionais, como racionamento reduzido, às vezes apenas cevada em vez de trigo, e dormindo fora da segurança do acampamento. Sua vergonha era completa, mas a mensagem também. Essa tática não era usada com frequência, mas, quando era, enviava uma onda de medo pelas fileiras e para os exércitos inimigos. Os soldados romanos podiam temer a morte em batalha, mas temiam ainda mais o fracasso. Eles sabiam que seu maior perigo poderia vir de seu próprio lado se quebrassem as fileiras ou desobedecessem ordens. Um dos exemplos mais famosos ocorreu durante a Terceira Guerra Servil, quando o general romano Crasso não conseguiu derrotar Espartaco. Ele culpou seus próprios soldados e ordenou uma decimação. Centenas foram mortos não pelo inimigo, mas por seus próprios irmãos de armas. Marco Antônio usou essa tática também após uma derrota desastrosa na Média, punindo seus soldados à moda romana. Muito antes disso, até generais da República, como Aulo Cláudio, usaram a mesma tática para impor disciplina durante as guerras volscianas. Os inimigos que ouviram sobre a decimação mal podiam acreditar. Soldados se matando uns aos outros por ordem. Mas isso era o que tornava Roma tão poderosa. Mostrava até onde estavam dispostos a ir por ordem, controle e lealdade. Qual dessas táticas romanas você acha mais chocante? O exército romano dominou a guerra, não apenas com força, mas com estratégia, e muitas vezes com uma criatividade aterrorizante. Você já ouviu falar de outras táticas militares que ultrapassam os limites como essas? Compartilhe seus pensamentos abaixo e vamos continuar explorando o gênio e a brutalidade por trás dos exércitos que moldaram a história. Até a próxima!